Se você acha que os personagens das histórias famosas saíram só da imaginação de quem criou, você tá muito enganado. Toda a história tem uma pontinha de verdade. E foi pensando nisso que eu fiz essa lista. São as 7 pessoas reais que inspiraram personagens famosos. Um dos vilões mais enigmáticos do mundo dos quadrinhos é, sem dúvida, o Coringa. Do I really look like a guy with a plan? E justamente por ele ser tão temido, é difícil a gente acreditar que existe uma inspiração real por trás disso. Mas calma, que a inspiração é puramente visual. Um filme expressionista alemão deu origem ao visual do Coringa, e o ator por trás do personagem é o Konrad Veidt. Esse ator interpretou um personagem que tinha um problema no rosto, que fazia com que ele ficasse com um sorriso eterno e bizarro na boca. Isso faz com que muitos considerem esse filme como terror, mas na verdade ele é só um melodrama. Vendo a foto, a gente já vê que as semelhanças são muitas, desde o corte de cabelo, o olhar vidrado e, é claro, a boca. Poucas pessoas sabem que um dos principais personagens interpretados pelo Johnny Depp, o Jack Sparrow, teve como inspiração um pirata de verdade, chamado Jack Bird. Hey, Scungili! Em uma das suas aventuras, quando o Bird fugiu para a Tunísia, ele ficou conhecido como Asfur, que significa pardal em árabe. E foi com essa inspiração que o personagem do Piratas no Caribe ganhou o nome de Jack Sparrow, que significa pardal em inglês. Reza a lenda que o verdadeiro era tão beberrão quanto o personagem, mas foi quando ele se converteu ao islamismo que ele deixou a vida de bebidas e pirataria para trás. O Sherlock Holmes é o detetive mais legal de todos os tempos? É elementar, meu caro Watson. Mas o que talvez você não sabia é que ele foi inspirado numa pessoa real. Oh, I wouldn't say that. Os contos foram escritos pelo Arthur Conan Doyle, que era escritor e também era médico. Ele usou seu professor da faculdade como inspiração para fazer o Sherlock Holmes. O Dr. Joseph Bell era conhecido por fazer deduções com as evidências que ele via. Diziam que ele conseguia descobrir de onde uma pessoa era só pelo rosto, o que ela fazia pelas mãos e de quebra ele sabia se você estava mentindo ou não só pelos sinais que você manda com o seu rosto. Apesar de todas essas habilidades, o Bell usava mais esses conceitos na medicina. Só uma vez ou outra que ele ajudava a polícia com cenas de crime. Nem os contos de Felizes pra Sempre da Disney escapam de ter aquela partezinha sombria. Okay, fine, I'm cool, I'm fine. Isso porque a Branca de Neve foi inspirada numa princesa alemã real, a Margaret von Waldeck, que viveu no século XVI. Ela era famosíssima pela sua beleza, mas era odiada pela segunda esposa de seu pai. E era a vontade do futuro rei da Espanha, o Felipe II, de se casar com ela. Mas antes que ela pudesse aceitar qualquer proposta, ela morreu, envenenada. Ela viveu na região onde é hoje o noroeste da Alemanha e se trabalhava muito com mineração. Naquela época era super comum que as crianças trabalhassem nas minas, porque desse jeito elas conseguiam entrar nesses buracos mais estreitos, em lugares que para adultos era mais difícil de passar. E essas crianças eram conhecidas como anões de Minas. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá certo que ele não é tão galã quanto Harrison Ford e também não saiu por aí em busca de uma arca perdida. Mas os feitos do Indiana Jones da vida real são tão incríveis que fizeram com que ele inspirasse o filme. O Percy Fawcett era um famoso arqueólogo que adorava sair por aí querendo descobrir lugares perdidos e tesouros escondidos. Durante uma expedição no Sri Lanka, ele descobriu uns inscritos numa pedra que por um acaso eram muito parecidos com inscritos supostamente encontrados numa cidade perdida aqui no Brasil. E ele decidiu sair e encontrar essa tal cidade perdida. Ele veio para o Brasil e não encontrou, mas decidiu partir para outra jornada, encontrar a cidade misteriosa Z, que supostamente estaria perdida na Amazônia e foi construída por descendentes da Atlântida. Foi em 1925 que o Fawcett e seu filho saíram nessa jornada e nunca mais voltaram. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque todas as expedições que saíram depois para tentar recuperar nunca mais voltaram. O filme O Terminal conta a história de uma pessoa que tem seu visto negado no aeroporto dos Estados Unidos, mas também não pode voltar para o seu país de origem, então ele fica preso no aeroporto por muito tempo. Na história real, o aeroporto é o de Paris
e a pessoa ficou conhecida como Sr. Alfred. Essa pessoa teve os documentos roubados em Paris, mas mesmo sem documentos ele conseguiu pegar um voo para Londres. Londres mandou ele de volta para Paris, mas sem nenhum documento ele não conseguia sair do aeroporto. Isso fez com que ele ficasse preso lá, esperando que alguém resolvesse seu problema, mas ele ficou esperando por 18 anos. Sem ter muito o que fazer, o Sr. Alfred dormia nos bancos, usava o banheiro do aeroporto e os funcionários sempre davam comida para ele. Foi só em 2004 que as autoridades conseguiram um passaporte de refugiado para ele, que permitia que ele viajasse para qualquer lugar na Europa. Mas foi aí que o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Alfred não queria mais sair do aeroporto porque ele não tinha para onde ir. Em 2006 ele só deixou o aeroporto porque foi hospitalizado. E depois que ele saiu do hospital ficou tudo bem, mas passou a viver num abrigo para idosos em Paris, porque já não tinha mais condições de viver no aeroporto. Quem é romântico com certeza ficou suspirando com a história da Lucy no filme como se fosse a primeira vez. About a year ago, Lucy was in a terrible car accident. She lost her short-term memory. Her whole life, up to the night before the accident, she remembers. She just can't retain any new information. É o que acontece com a Michelle Philpotts, de 47 anos. Depois que ela sofreu vários danos no cérebro por causa de 2 acidentes que ela sofreu, todos os dias ela acorda como se fosse 1994. Ela não se lembra de nada depois dessa data. E o marido da Michelle, o Ian, tem que convencer ela todos os dias de que eles vivem uma vida feliz em Londres. Ela usa centenas de post-its para lembrar de todos os compromissos e ela ainda trabalha 3 dias por semana num centro para pessoas deficientes. Tá aí uma pessoa que literalmente vive um dia por vez.